Olha, muita gente enxerga a obra de Allan Kardec como algo que surgiu do nada, sabe? O nascimento de uma doutrina totalmente nova. Mas e se a gente pensar de outra forma? E se, na verdade, ela for uma síntese, uma costura muito ambiciosa de todo o pensamento do século XIX? É exatamente isso que vamos explorar aqui, como as maiores correntes de ideias daquela época se encontraram e juntas deram forma ao Espiritismo. E para a gente começar a entender a dimensão disso, vamos pegar uma frase do próprio Kardec. Ele prometia, olha só, uma completa revolução nas ideias e na maneira de ver as coisas deste mundo e do outro. Pensa bem, não é pouca coisa, né? Uma afirmação dessas já mostra o tamanho da ambição que estava em jogo. Ok, mas para entender de onde veio essa tal revolução, a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos olhar para quem era o homem por trás dessa doutrina e, claro, para o mundo em que ele vivia. O século XIX, gente, foi uma época de uma ebulição intelectual gigantesca, e foi exatamente nesse caldeirão fervilhante de ideias que tudo começou. Vamos tentar imaginar o cenário. Era uma era completamente dividida. De um lado você tinha a ciência e a razão avançando com tudo, sabe? Uma herança direta do iluminismo. Mas do outro lado, existia uma busca, uma necessidade profunda por um sentido espiritual, por algo que desse conta de um mundo que mudava numa velocidade assustadora. Era uma tensão constante no ar. E aqui está talvez a grande chave para a gente decifrar essa obra toda. Não adianta olhar só para o pseudônimo famoso Allan Kardec. O segredo é ir além e descobrir quem era o homem por trás do método. E esse homem era Hippolyte Rival, um educador, um cientista, um acadêmico muito respeitado na sua época. E é aí que as análises acadêmicas da obra dele revelam um ponto crucial. Veja bem, embora o conhecimento seja acreditado aos espíritos, foi a imensa bagagem intelectual do Rival, a sua caixa de ferramentas, digamos assim, que foi usada para organizar, para estruturar e construir todo o edifício do espiritismo. E essa caixa de ferramentas intelectual começa com a sua grande paixão, a sua profissão, a educação. Agora vamos mergulhar nisso para ver como a mente de um pedagogo acabou fornecendo o esqueleto, o próprio modelo para construir uma doutrina espiritual. Pois é, o Rival ele bebia direto da fonte dos grandes reformadores da educação do iluminismo, gente como Rousseau e Pestalozzi. E ele aplicou uma ideia central deles, a de que a alma, assim como um aluno na escola, é criada simples e ignorante, mas com um destino certo, o aperfeiçoamento contínuo. Essa noção de progresso, de evolução, se tornou o coração de toda a sua obra. E essa mentalidade de professor fica claríssima quando a gente olha para a estrutura da obra principal dele, o Livro dos Espíritos. Ele não chegou com um livro de regras, de dogmas para serem aceitos. Pelo contrário, ele construiu um diálogo didático com mais de 1000 perguntas e respostas. A ideia não era impor uma verdade, mas sim guiar o raciocínio, levar a pessoa a construir a própria compreensão de forma lógica. Muito bem. Com esse alicerce moral e didático já bem montado, o Rivail se deparou com outro desafio. Ele precisava de um método rigoroso para investigar aqueles fenômenos tão estranhos que estavam acontecendo na época, como as mesas girantes. E onde ele foi buscar ajuda? Nas ferramentas da ciência. Ele começou com Francis Bacon e daqui ele tirou um princípio que, para a época e para o assunto, era bem radical. A ideia de que o conhecimento espiritual não deveria vir de uma revelação de cima para baixo, mas sim ser construído a partir da observação dos fatos. Ou seja, primeiro observar, depois teorizar. Nada de fé cega. Ele mesmo fez questão de dizer isso. A postura dele, segundo suas palavras, não era de um crente, mas a de um observador cético. Ele partiu de uma premissa lógica bem simples, mas poderosa. Se existe um efeito inteligente, como uma resposta coerente vinda de uma mesa, então, por trás, tem que haver uma causa inteligente. Só que observar os fenômenos físicos era só o primeiro passo. E para analisar o conteúdo das mensagens, o que estava sendo dito, aí ele precisava de outra ferramenta. E essa ele foi buscar lá no racionalismo super rigoroso de René Descartes. E o processo dele era extremamente metódico. O que ele fez na prática foi transplantar as regras do método cartesiano para o campo da investigação espiritual. Ou seja, primeiro, duvidar de tudo. Segundo, quebrar as ideias em partes menores para analisar. Terceiro, organizar o conhecimento do mais simples para o mais complexo e, por fim, garantir que tudo se encaixava sem contradições. E essa última parte, a da consistência, deu origem ao sistema que ele considerava fundamental, o chamado controle universal do ensino dos espíritos. Era basicamente um sistema de verificação cruzada.
Uma mesma informação tinha que vir de vários médiuns diferentes, em lugares diferentes, sem que eles tivessem contato. E claro, tinha que passar pelo filtro da lógica. Só o que sobrevivia a esse duplo teste era considerado válido. Essa foi a pedra angular de toda a metodologia dele. Bom, com o método de investigação definido, faltava mais uma peça no quebra-cabeça. O rival precisava de uma linguagem, de um vocabulário científico para explicar a mecânica do mundo espiritual. Como é que essas coisas todas funcionavam, afinal? E, de novo, ele não inventou do zero. Ele foi buscar essa linguagem nas teorias científicas que estavam em alta na sua época. A primeira foi a do magnetismo animal, de Mesmer, que era super popular. Só que ele fez uma adaptação crucial. Para Kardec, o médium não era a fonte do poder magnético, como no mesmerismo. Ele era apenas um canal, um intermediário para uma inteligência que estava do lado de lá. Mas ele foi além. Ele pegou essa ideia do magnetismo e expandiu, transformando-a numa teoria muito maior. E para isso, ele se baseou em outra ideia científica que era de ponta na época. Esse conceito era o éter luminífero, que na física do século XIX era tido como a substância que preenchia todo o universo. Kardec pegou essa ideia e a rebatizou de fluido cósmico universal. Mas a radical inovação dele foi propor que esse fluido, diferente do éter da física, não era passivo. Ele era, de alguma forma, inteligente e respondia à vontade. Ele podia ser moldado diretamente pela força do pensamento. Em outras palavras, o pensamento podia, literalmente, agir sobre a matéria. Então, agora se a gente dá um passo para trás e olhar para tudo isso, a gente começa a ver como as peças do quebra-cabeça se encaixam para formar um quadro bem impressionante. O que a gente percebe, então, é que a obra codificada por Allan Kardec realmente não nasceu do vácuo. Foi como uma receita complexa, uma síntese, que juntou os ingredientes intelectuais mais importantes do seu tempo. Tinha a base moral da pedagogia iluminista, o rigor da observação do empirismo, o filtro da lógica do racionalismo e até a linguagem da física da época. E o resultado final de tudo isso é que ele basicamente construiu uma ponte. Ele usou os tijolos da ciência e da filosofia da sua era para criar uma estrutura racional para a espiritualidade. A proposta era, em essência, tirar a alma e seus fenômenos do campo do sobrenatural e trazê-los para o campo das leis naturais. Um projeto para naturalizar o sagrado. Isso tudo nos deixa com a grande questão. Uma pergunta que ecoa até hoje. Afinal, o que foi que Kardec criou? Foi ciência? Foi filosofia? Ou foi uma nova forma de religião? A verdade é que a obra dele parece desafiar esses rótulos. E talvez o mais interessante seja justamente isso. Ela nos convida a pensar sobre as próprias fronteiras do que a gente chama de conhecimento.